Isso aí, pessoal. Estamos de volta, então, para o segundo bloco do nosso programa A Mesa com o Pai, bloco de entrevista. Corre para o Facebook, a nossa live já está no ar, hein? Vai lá para o Facebook, na página Karen, A Mesa com o Pai, e clica lá para você poder ver a nossa convidada de hoje. Primeiro, eu vou mandar um abraço para a dona Deolinda. Vocês sabem, né, gente? Se tocar a voz da verdade aqui no programa, nós estamos atendendo um pedido da dona Deolinda. Um beijo para a senhora, viu? Obrigada pela sua audiência, por estar sempre com a gente. E pode ficar tranquila, que o nominho da senhora, o nominho da irmã, tá lá no caderninho de oração, viu? Tenho apresentado a vida de vocês diante do Senhor. Então, muito obrigada pela sua participação e tenha um bom sábado, um bom final de semana. Bom, gente, minha convidada de hoje é uma daquelas mulheres, assim, parece um leão, uma leoa. Ela é lutadora, daquelas pessoas que não se intimida com as dificuldades da vida, sabe? É daquelas, assim, que não fica esperando a vida acontecer. Ela vai lá e faz logo de uma vez. Às vezes sai do jeito dela, às vezes dá certo, às vezes tá errado, mas ela não fica esperando, ela vai lá e faz. Da base da garra. Sabe aquelas pessoas versáteis, sabe fazer de tudo? Ah, sabe inseminar gado? Sei. Sabe tratar de peixe? Sei. Sabe fazer comida? Se sei. Então é essa aí mesmo. E eu gosto muito dela, porque ela me deu um presente que é o presentão da minha vida. Ela é minha sogra, gente. Mãe do Leandro. O presentão da minha vida. Isso aí, hoje eu tô aqui à mesa com o pai e com a Luísa Gomes, que é a minha sogra. Bem-vinda, Lu. Tô muito contente que deu certo da gente estar junto hoje. E tenho certeza que vai ser uma bênção a nossa conversa aqui. O pessoal vai gostar muito de te conhecer. Obrigada pelo convite, tá? Obrigada e bom dia para os ouvintes da rádio. E eu tô muito feliz mesmo por poder estar aqui para compartilhar com os ouvintes, com todos, sobre a minha história de vida, que é uma história muito bacana, muito bonita, muito cheia de vitórias e de lutas. Então... É isso aí, ó, a Ângela lá, sobrinha querida de Botucatu, já tá ligada aqui então, já. Vou mandar um beijão antes de começar para todos, porque o meu sobrinho Alice falou que só ia ouvir se eu mandasse um beijo pra ele. Então, tá, Alice? Um beijão. Tá pago o beijo. Ô, Ângela, avisa o Alice aí pra ligar o rádio. Que tá pago o beijo. A minha mãe também tá ouvindo, viu, Lu? Dona Zelinda. Tá lá já assistindo. Bom, gente, então assim, essa convidada eu conheço de trás pra frente, né? Mas eu vou falar pra ela, apresentar pra vocês, então, quem é ela, onde que ela nasceu, se a família é grande, se é pequena, vocês vão se admirar aí. Lu, pode contar pro pessoal, pra turma te conhecer. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Luísa, eu sou a sogra da Karen, tenho muita alegria por ser a sogra da Karen, todo mundo sabe disso. Eu nasci de uma família numerosa, né? Meus pais tiveram 11 filhos e eu sou a filha do meio. Então, portanto, tem 5 para cima, 5 para baixo. E tenho um monte de sobrinhos. A minha família é uma família maravilhosa, a gente se dá muito bem. Não temos problemas na família, graças a Deus temos soluções, né? Mas eu nasci numa casa de pais maravilhosos, né? Meus pais foram um exemplo de pais. Tudo que eu sou hoje, com certeza eu devo aos meus pais. Mas foi, assim, uma infância muito difícil, porque a minha mãe era uma mulher muito brava. Ela batia muito, ela falava, brigava muito com a gente, com todos os filhos, mas ao mesmo tempo ela nos defendia como uma leoa. Ninguém brigava com os filhos dela, ninguém maltratava os filhos dela, ninguém fazia os filhos dela de palhaço. Então, mas assim, foi muito difícil porque a gente cresceu naquele medo, a gente escutava o barulho do chinelo dela, todo mundo já ficava esperto, a gente morria de medo dela. Mas o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e a minha mãe, ela nos ensinou muito. Ensinou a trabalhar, ensinou a levantar cedo, ensinou a não ficar assim o dia inteiro de blusa de frio. Ela sempre falava, tira essas blusas, porque o sol já esquentou e vamos trabalhar e vamos cuidar da vida.
E ela sempre foi uma mulher que nos levantou, apesar do medo que a gente tinha dela, né? E as coisas foram passando e ela demonstrou nós no trabalho. Ela nos ensinou que era bom, ensinou caráter, ensinou a dar a volta por cima nas adversidades. E ali do lado do meu pai, que sempre era conivente com ela, o que minha mãe falava, ele assinava embaixo e vice-versa. E dessa minha família, que eu posso falar para vocês com toda a certeza que é uma família maravilhosa, os nossos pais, eles eram muito presentes nas nossas vidas. No mesmo tempo que a gente tinha medo da minha mãe, que ela era muito brava, a gente tinha, assim, aquele aconchego. A gente sabia que ela nos protegia, a gente sabia que ela estava ali para cuidar da gente. E a gente foi crescendo muito, com pouca idade a gente já trabalhava, a gente morava num sítio, e lá meu pai tinha uma venda, e nessa venda a minha mãe que cuidava, porque meu pai fazia outros serviços fora dali. Meu pai era da roça e depois ele começou a ser um comerciante externo e comprava e vendia cereais. Mas assim mesmo nós tivemos uma vida muito difícil, pobre, porque era muito filho, né? E a minha mãe não tinha uma cultura muito de ensinar os filhos a estudar, achar que a escola era muito importante. Então, a gente não estudamos, mas assim, não tivemos uma formação acadêmica. Mas assim, hoje, por exemplo, o que eu faço é tudo inspirado nos ensinamentos da minha mãe. E na nossa casa era assim, a gente saía todos para trabalhar, minha mãe fazia salgadinhos, isso já quando nós fomos morar na cidade, em Botucatu. Minha mãe fazia salgadinhos, punha numa cesta e simplesmente ela falava, vai vender o salgadinho. Ela não queria saber se eu queria ir, se eu estava com vontade, se eu tinha vergonha de ir ou não. Enfim, ela mandava e a gente obedecia. E sempre foi assim. Eu acho hoje, olhando para esse cenário, eu acho que foi um ponto muito positivo. Por quê? Porque ela nos forjou para a guerra, posso dizer assim. Porque a nossa vida não foi fácil. E o tempo foi passando, e a gente chegava em casa com todas as nossas dificuldades, que chegou um tempo, eu já estava na minha adolescência, que a nossa vida familiar foi ficando muito difícil. Meu pai ficou muito doente, a gente passou, assim, não fome, mas passamos bastante necessidades. E a gente era muito agradecida a Deus pelo aquilo que nós tínhamos. A gente trabalhava, recebia o pagamento, trazia todo o pagamento para o meu pai. E a gente tinha prazer nisso. A gente não via nada de desprazer nisso. A gente tinha alegria de pegar todo o pagamento, sem nenhuma reserva, e entregar na mão do meu pai, com a minha mãe. E eles faziam do nosso dinheiro aquilo que eles achavam melhor. E eles davam para nós aquilo que eles podiam dar. E assim se foi. Tinha dia que nós chegávamos na casa para o jantar, uma panela boa de arroz e feijão, bem temperada, que a minha mãe era caprichosa. Tinha uma baita panela de pé de frango, bem temperadinho, que todo mundo comia e agradecia, e era uma delícia. Outro dia era o pescoço do frango, e assim foi a nossa vida. Assim, uma vida de humildade, de alegria no nosso lar. O nosso lar não tinha brigas, assim, coisinhas pequenas entre os irmãos, mas brigas, aquelas brigas terríveis, de bater um no outro. Na nossa casa nunca teve isso, porque os nossos pais nunca admitiram, nunca permitiram. Então, com toda a braveza da minha mãe, ela conseguia agregar os filhos, agregar em volta da mesa. Ela delegava o serviço, Luísa vai pro fogão, Edna vai pro tanque, Helena para não sei para onde, Anísio para não sei lá. Cada um tinha seu serviço, cada um cuidava da casa. Chegava no sábado, vamos lavar a casa era grande, vamos lavar a casa, todo mundo lavava a casa. Então era uma família feliz. Tínhamos as nossas preocupações, as nossas tristezas, os nossos medos, sim. Mas nós éramos uma família feliz. E
E com essa história de que todos nós trabalhávamos e entregávamos o dinheiro para o nosso pai, mais ou menos eu tinha uns 16 anos, nós conseguimos, eu falo nós porque é a família, conseguimos comprar um terreno. E conseguimos com as nossas mãos, quando eu falo nossas mãos, é nossas mãos. Eu trabalhava de pedreira com meu pai, eu construí casas com meu pai trabalhando de pedreira, eu tinha orgulho disso, porque eu estava cuidando, ajudando um pai que era bom. E nós construímos uma casa para nossa mãe, uma casa grande, uma casa bonita, cheia de vidraças, onde ela podia descansar, onde ela podia continuar cuidando de nós. E assim se foi. Aí, aos 19 anos, eu me casei. Casei com uma pessoa muito boa, carinhosa, bondosa. Mas o meu casamento não deu certo, porque com tudo isso, nós não tivemos, assim, maturidade para enfrentar um casamento. Mas o nosso casamento deu certo, porque nós ficamos quase 28 anos juntos. Tivemos os nossos filhos, que é o Leandro e a Priscila, que são, assim, as bênçãos da minha vida. Foi a herança de Deus para mim e para o Marcos, que é o pai dele. E eu continuo, graças a Deus, tendo um bom relacionamento com o Marcos, com a esposa dele, a Rose, que é uma pessoa também maravilhosa, que eu gosto muito, que eu tenho amizade. E com tudo isso, tive muitos problemas no meu casamento, mas nada que não pudesse, sim, ser vencidos. E eu posso dizer para você que todas as minhas vitórias foram no Senhor. E ainda casada, nós tivemos a oportunidade de conhecer Jesus. Jesus entrou na nossa vida já faz uns 20 anos. E depois de lá, tudo mudou. Nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de amar as pessoas. Eu, particularmente, sou uma pessoa assim que não tenho nada que seja só meu. Eu divido tudo que eu tenho prazer nisso. Tem pessoas que falam que eu preciso mudar, que onde já se viu, eu dar tantas coisas para os outros. Eu não tenho problema em dar. Se eu precisar tirar a roupa que eu tô e dar para alguém, eu tiro sem problema nenhum. Se eu tiver de dar o último pão, eu dou. E posso confessar para vocês que o meu armário de roupa não cabe roupa. Eu tiro roupa, tá cheio de roupa. Eu tiro roupa, tá cheio de roupa. A minha geladeira tem alimento todos os dias. E tem muito, e eu dou, divido com as pessoas. Enfim, eu tenho colhido os frutos da bondade e da misericórdia de Deus na minha vida todos os dias. E mesmo quando eu não conhecia Jesus da maneira que hoje eu conheço, com todas as dificuldades, sempre tinha uma válvula de escape, sempre tinha aquela luz lá, falava, meu Deus, aquela luz no fim do túnel. Tem um segredo que eu sempre falo, assim, que eu sou uma pessoa muito positiva, eu não sei falar não, eu não falo não para nada. A pessoa fala, vamos ali, vamos descer naquele buraco, vamos subir a montanha, vamos. Eu tô falando assim, no trabalho, em tudo. E às vezes eu vou precisar de um dinheiro extra. Eu falo, ai Deus, podia mandar um trabalho, né? Um serviço extra. A hora que eu vejo, já tá ali, alguém me liga. Agora eu vou falar um pouco da minha profissão. Chegou um momento na minha vida que eu precisava fazer algo diferente para eu continuar mantendo a minha casa, cuidando dos meus filhos. E eu comecei a fazer salgadinhos para vender. E eu fazia muito. Aí comecei com pouco. Na verdade, teve um dia que eu olhei para minha despensa, não tinha nada. Meus filhos ainda eram pequenos. Eu já sabia que amanhã já não ia ter. E eu falei, Deus, né? Olhei, eu me lembro, eu não conhecia Jesus da maneira que eu conheço, mas eu falei com Deus, falei, poxa, né? Aí eu abri o meu congelador e eu lembro que eu tinha um frango inteiro no congelador, tinha farinha de trigo. E eu falei assim, vou fazer umas coxinhas. E eu fiz umas coxinhas, eu me lembro até hoje o número das coxinhas, eram 16 coxinhas, grandes.
E meus 2 filhinhos, que eles eram pequenos, o Leandro e a Priscila, e o Leandro sempre foi muito entusiasmado, vibrou com aquilo, ficou super feliz. Aí eu fiz as coxinhas, eu fritei as coxinhas. Eu lembro que eu pus numa vasilha e falei, vamos vender as coxinhas. Aí vamos. E ele foi todo feliz na frente. E eu batia na casa, olha, estou vendendo coxinhas. Eu não andei um quarteirão, eu vendi todas as coxinhas. Aí já voltei feliz para casa, já peguei aquele dinheiro. Aí eu já fui no mercado, já comprei um peito de frango, comprei mais farinha, comprei um pedaço de queijo. Aí já fiz mais coxinhas e fiz risoles de queijo. E aí comecei a vender, comecei a crescer. E a partir daí eu tomei as rédeas das situações, das finanças da minha casa e fui lutar e vendi muito salgado e conquistei muitos clientes e conquistei muitas amizades e assim eu me tornei conhecida como a mulher do salgado. E aos domingos eu fazia nhoque com brajolas no molho e todo mundo ia lá buscar meu nhoque no domingo na hora do almoço. Então a minha vida foi assim, eu tirava do sacrifício, da luta, a alegria. Eu sorria muito, eu sou uma mulher que vive escancarada no riso. Ninguém me vê chorando não, a não ser assim em momentos extremos. Mas eu sou uma pessoa muito determinada e hoje eu trabalho numa casa há muitos anos. Eu já trabalhei nessa casa há quase 30 anos e estou lá há 10 novamente. Nessa casa, na verdade, é como se eu estivesse na extensão da minha casa. E quando eu estou na minha casa, é como se eu ainda estivesse lá no meu trabalho. Eu sou apaixonada pelos meus patrões, que é a Teira e o Roberto. São pessoas maravilhosas, que me amam, com certeza, que cuidam de mim, cuidam da minha alegria, cuidam da minha saúde, até das minhas finanças, me ajudam a ser econômica, me ensina a gastar o meu dinheiro, enfim. E ainda, assim, eu limpo uns apartamentos dos meninos que fazem medicina e ainda cozinho na casa de algumas pessoas. E sempre sou contratada para fazer jantares para 100, 150 pessoas. Sempre, sempre, sempre. Então, eu trabalho muito. Eu não tenho uma cabeça ociosa para falar assim, olha, eu tenho um tempo disponível para ficar pensando besteira. Não tenho. A Lu. E ó, vocês viram que eu coloquei aí, né, gente, o tema da nossa entrevista, que a prosperidade é fazer bom uso da provisão. E isso é a realidade na vida da Luísa, porque às vezes as pessoas pensam que prosperidade é riqueza, prosperidade é uma mansão com piscina. As pessoas têm uma ideia errada de prosperidade. Prosperidade é quando a gente usa com respeito a provisão de Deus, né? Porque a provisão de Deus é aquilo que Deus comprometeu com a gente, que Ele não vai deixar faltar, que o justo não passa fome, a sua descendência não necessita do pão, né? Que você tem o que vestir, o que comer, o que beber, onde morar. E quando você faz bom uso disso, aí sim chega a prosperidade. Então a prosperidade vem de uma atitude positiva em relação à bênção de Deus. Não é que Deus dá a prosperidade, Deus dá a provisão. E a sua consciência a respeito do uso da sua provisão é que gera prosperidade. E eu coloquei esse tema porque você veja só, a Lu falou que tinha no congelador dela um frango e ela tinha um pacote de farinha. Chegou uma hora, né, Lu, que o caminhão ia entregar frios lá na sua casa, né? Entregava. Chegou um momento que parava o caminhão e descarregava, assim, tipo 15, 16 peças de mussarela por semana, de presunto, calabresa, tudo que eu usava para fazer os salgadinhos. E eu fazia muitos salgadinhos. E eu tinha muitos clientes, eu tinha muitos amigos que se tornaram meus clientes. Então, na cidade que eu morava, nessa época era Boituva, Iperó, era uma cidade que todo mundo me conheceu. Que quando eu cheguei em Iperó, gente, para vocês terem uma ideia, eu trabalhava nessa casa que eu trabalho hoje. E de repente, meu marido, ele gostava de mudar de cidade, viu? E de emprego. É uma característica dele. Então eu me achava um pouco nômade.
Eu não tinha lugar fixo. Hoje eu estava morando aqui, daqui um mês eu estava morando em outra cidade. Acho que eu mudei de casa umas 50 ou mais vezes. Socorro! Agora, de cidade, eu mudei umas 20. Vocês não têm noção do quanto ela é rápida para fazer uma mudança. Então, e a minha mudança, buf, já está feita. E chegou um dia prática. que ele simplesmente falou assim, eu saí do emprego e estou indo embora. E falou, vou para Iperó, onde a família da mãe dele sempre morou, né? E um dia ele me ligou e falou assim, vai indo um caminhão buscar mudança. Eu estava no meu serviço, trabalhando. Aí eu falei com a minha patroa, saí de lá chorando muito, porque né, era mais uma mudança. Aí eu nem sabia o que esperava, eu não tinha noção de onde eu ia morar. E adivinhem, eu fui morar num cômodo comercial da casa da avó dele. Onde eu precisava ir num banheiro, eu tinha que andar num corredor assim, de uns 20 metros, mais ou menos, no outro quintal. Eu tinha que sair na rua, pegar um portãozinho do lado e ir. E eu vivi num momento de muita humilhação. Eu passei muita humilhação lá. Eu chorei muito naquele lugar quando eu cheguei. Porque eu cheguei numa situação de humilhação. E Deus me levantou como atalaia naquela cidade. Eu nem conhecia Jesus. Mas uma coisa contagiou aquelas pessoas. A minha boa vontade, o meu sorriso, a minha alegria. Isso eu sei, porque até hoje eu conheço pessoas ainda de lá, que faz muitos anos já que eu saí de lá. E até hoje, quando eu encontro pessoas de lá, eles lembram de mim com muito carinho. Eu sou uma pessoa que onde eu chego, eu não chego com tristeza. Ninguém me vê reclamando de nada. Eu não sou uma pessoa que murmuro. Eu sou uma pessoa que eu sou feliz com aquilo que eu tenho. Eu sou grata a Deus todos os dias. E tem uma frase que eu falo para Deus todos os dias. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. E porque eu aprendi com meu pastor Vicente. Ele sempre pregando, ele fala, parava às vezes a ministração, falava, repitam comigo, o Senhor é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. Então, todos os dias eu tenho esse versículo no meu coração. E tem outra coisa que eu sou uma pessoa que agradeço a Deus por tudo. Bati o dedo. Senhor, em tudo eu te dou graças. Aconteceu alguma coisa, em tudo eu te dou graças. Eu dou graças ao Pai na alegria e na tristeza. Sabe? Na dor, na aflição. Eu dou graças a Deus porque eu sei que Ele é comigo. E Deus responde as minhas orações. E foram muitas situações que não tenho como narrar aqui. Situações de muita aflição, mas de muita aflição na minha vida, que eu senti a presença de Deus. Ele não me deixou sozinha. Ele não me deu uma humilhação um pouco maior do que aquela que eu pudesse suportar. É aquele versículo que fala que Ele não dá uma carga maior do que aquilo que você pode suportar. E quem me conhece, sabe da minha vida, da minha história, sabe o quanto eu fui perseverante. Eu perseverei até o último dia. E aí chegou um dia que eu deixei a minha casa e fui morar na casa da minha pastora. E depois eu decidi voltar para Botucatu, e onde o Senhor tem me feito vitoriosa. Quero falar, antes de contar dessa parte, quero voltar um pouco para trás da minha história. E Deus foi muito bom comigo, com meus filhos, abençoou meus filhos de uma maneira sobrenatural. Eu conheci a mãe do pastor Vicente, era uma pessoa muito amável, a dona Clementina. Ela sempre falava assim, olha, Luísa, eu nunca orei para Deus, para o meu filho ser médico, e nem para ser pastor. Eu orava para Deus para que o meu filho tivesse um serviço, que ele tivesse condições de trabalhar, ganhar o sustento dele. E Deus fez o meu filho ser um médico e ser um pastor. E é a mesma história que eu. Eu nunca pedi a Deus além daquilo que eram as minhas expectativas. Porque quando você, vamos dizer assim, você tem um limite de dinheiro, por exemplo,
Por exemplo, eu sou uma empregada doméstica com muita alegria. Eu criei meus 2 filhos assim, trabalhando assim. Eu dei o melhor para os meus filhos assim. Meus filhos viveram nas casas mais bonitas, numa fazenda que eu morava, na casa do meu patrão atual. Hoje ele brincava com os brinquedos dos filhos dos meus patrões. Então, eles eram felizes, porque era aquilo que eu podia proporcionar. Hoje, quem conhece o Leandro sabe que o Leandro está numa posição de abençoada aqui nessa cidade da Adamantina, que é uma cidade abençoada. Eu creio em nome de Jesus que essa cidade é uma cidade abençoada, que trouxe o Leandro para cá para firmar umas estacas. Não de conhecido como um empresário da cidade, mas de um filho do Senhor, um filho do Deus Altíssimo, que veio aqui plantar bênção sobre essa cidade. E Deus, ele foi muito generoso comigo. Ele me deu uma nora boa. A Karen tá aqui. A Karen é uma promessa de Deus. Eu me lembro quando o Leandro começou a gostar da Karen. O Leandro sempre foi muito grudado comigo. Ele todo dia na minha cama antes de dormir, a gente conversava muito. E eu comecei a perceber que o meu filho estava perturbado. E um dia eu falei: o que te perturba, Leandro? Você não tá muito centrado. Não, mamãe, por quê, tal? Falei: você está gostando daquela moça? Por que você acha que eu tô gostando daquela moça? Falei: pelas suas atitudes, né, Leandro? E pega o filhinho dela e vai pra cá e volta pra lá. E a moça, eu falei: se você tá gostando da moça, filhinho, vai lá conversar com a moça. Deu um salto da cama e já ficou feliz. E assim foi a vida dele, feliz da vida. Mas Deus falou na palavra que a Karen ia ser minha nora. Um dia eu falei: Deus, que tinha rumores, nossa, mas ele vai casar com a moça que já tem um filho. E esse filho é o presente de Deus para minha vida. O Lucas é a minha paixão, é o amor da nossa família, nosso menino. Nós recebemos o Lucas. Eu acho que até o sangue do Lucas já é o nosso sangue, com certeza, porque Deus, ele muda, né, as circunstâncias. E um dia eu perguntei para Deus, numa manhã de oração, falei: Deus, é essa moça que é para ser minha nora mesmo, para casar com meu filho? Deus respondeu literalmente: a bênção do Senhor engrandece, e com ela você não terá desgosto. Então, Deus respondeu literalmente. Provérbios 10, 22, viu, gente? Ia ser a minha nora. E no mesmo momento, eu liguei para minha nora, para Karen, falei: Karen, você vai ser minha nora. Eu não sei o que ela sentiu nessa hora lá na casa dela, mas eu precisava falar para ela que ela ia ser minha nora, porque Deus já havia falado. E eu tenho muita alegria de falar para vocês que eu nunca discuti com a minha nora. Ela nunca me maltratou. Ela sempre teve zelo pela minha vida. Às vezes eu acho ela altiva, assim, sabe? Mas ela é uma pessoa maravilhosa, uma mulher de Deus mesmo, uma mulher que cuida bem da família, uma mulher que cuida muito bem dos filhos, é muito séria, educa muito. E ainda cuida do Leandro. De vez em quando ela dá uns puxão de orelha nele também. Mas quando a Karen casou-se com o Leandro, eles foram morar na minha casa. Eles foram morar na minha casa. Uma casa muito simplesinha. De uma chácara que era da pastora Yara. Eu trabalhava na chácara, carpia, né, pastora? E cuidava de tudo. E depois eu fui trabalhar na casa dela. Trabalhei 6 anos. Foi uma experiência muito boa trabalhar dentro da casa de pastores honrados. Muitas vezes eu chegava na casa dela, os dois estavam com a cara no chão orando. E muitas vezes eu ouvia eles chorando pelas ovelhas do aprisco dela. Então, Deus, ele me deu muita coisa boa. A minha história é recheada, assim, de coisas que as coisas ruins ficaram mesmo para trás. As coisas boas que vieram acontecer depois que eu comecei a andar com Jesus, ofuscaram, tamparam tudo aquilo que foi de ruim. A palavra de Deus fala assim que as coisas velhas ficaram para trás e eis que se fizeram novas, e é verdade. Eis que se fizeram novas.
Então, eu tenho uma família muito boa. Tenho uma filha maravilhosa, que é gerente de uma farmácia de rede. A minha filha tem 2 crianças. A Duda, que até mora em casa, que é um grude, que tem 14 anos, e a Annalise, que tem 8. São umas fofas que estão todo dia comigo. A Laurinha, que a gente vê pouco, eu vejo pouco a Laurinha com o Lucas. Mas eu sou realizada como mãe, como sogra. Tem meu genro maravilhoso, que também é o Tiago, uma pessoa boa, que cuida das minhas meninas. Eu sempre agradeço a Deus e falo para ele que eu fico muito feliz, porque eu sei que ele cuida das minhas meninas. Então, meus amados, eu só tenho a agradecer mesmo a Deus. Quero falar também da minha casa, tá, Karen? É isso que eu ia falar. Conta como é que foi esse negócio da sua casa e que tá virando um palacete lá. Gente, ela puxa um telhado pra cá, fecha uma parede aqui, quebra outra ali, emenda pra lá, emenda pra cá. Tá virando um casarão a casinha dela. Então, assim, um dia minha filha ligou-me e falou: mamãe, eu comprei uma casa. Falei, como assim, né? Eu sabia que ela também não tinha provisão para comprar casa. E quando Deus faz uma bênção, ele já traz assim, de sacola, né? Ele não traz uma bênção na mão, ele já traz uma porção de bênçãos. E ela falou: eu comprei uma casa. Falei, como assim, Priscila? Ela, comprei assim, assim, assado. Por que você não vai ver também? Falei, será, né? Aí fui lá, né, na moça que vendia. Falei, eu queria saber como que é, se eu tenho condições, porque a minha casa é daquelas da Minha Casa Minha Vida. E meu bairro chama Jardim do Bosque, tá? Aí a moça falou, pediu meus documentos, tal. Levei, daí ela marcou um dia para eu voltar lá para saber resultados. Aí fui, ela falou assim, olha, tá um pouco difícil, tal, porque eu não era registrada nesse meu trabalho. Porque eu não queria, tá? Meus patrões sempre insistiram, eu não queria. Eu não era registrada porque eu pagava 2 ISS, porque eu tinha uma máquina de churros, tá? E eu dava aula de culinária no Fundo Social da Prefeitura de Botucatu. Então, eu precisava ter esse ISS. E eu ainda pagava lá meus carnês de INPS todo mês. Aí, na hora que a moça falou, olha, não vai ter condição, porque preciso de de uma declaração de renda, tal. Aí eu juntei todos os atributos que tinha, enfim. Eu trabalhava na casa do prefeito, uma vez por semana eu fazia comidas para eles, eu fiquei lá uns 4 anos, enfim. Aí, a hora que eu tava quase saindo, eu falei, que pena, né, se eu fosse registrada, porque eu só pago INPS, né, e os ISS... Por isso que eu não sou registrada. Ela falou assim, você paga? Eu falei, pago. Ela falou assim, então já mudou de conversa, né? Aí você já vai conseguir, então. Bom, aí fui aprovada, né? Mas aí tinha uma parcela que tinha que pagar, uma entrada. Era uma entrada que eu não tinha, que era quase R$4.000. E daí eu lembro que o Leandro ligou-me e falou, e aí, mamãe, deu certo, né? Eu falei, olha, filho, deu... Mas eu não vou poder. Por quê? Falei, porque tem que dar uma entrada. Nossa, e é caro essa entrada? Falei, olha, eu não me lembro o valor, eu vou arredondar para 4.000, que era aproximado. Ele falou, não, pode ligar lá. Liga lá e fala que você quer assim que eu te dou essa entrada. Então, Deus abençoou meu filho, que me abençoou. E eu tenho a casa. Hoje eu falo que eu tenho uma herança para deixar para os meus filhos. E a minha preocupação da pessoa vai deixar uma herança para os filhos. Eu sempre fui preocupada, assim, sabe? De que as pessoas vissem um saldo sobre a minha vida. Falou, ela tem um saldo, ela tem um... Entendeu? E eu... Vai fazer 5 anos agora, dia 4 de julho, que eu peguei a chave da minha casa. Foi uma cerimônia tão linda, gente. Porque a hora que teve o lugar, o cenário onde foi entregue as chaves, eles puseram um tapete vermelho tão grande, e eles puseram assim, tipo uma fita. E a hora que você fosse adentrar naquele lugar, você tinha que tirar aquela fita e andar por aquele tapete vermelho. Eu me senti assim, eu não sei explicar para vocês o que eu senti.
Mas enquanto eu andava naquele tapete vermelho, eu glorificava ao Senhor, porque era quase impossível. Eu com 50, porque eu fiz antes de ontem 56, quase com 50 anos de idade, comprar uma casa. E nas condições que eu comprei, que hoje eu pago na faixa de R$500 a prestação da minha casa, mas assim, é uma condição fácil de eu pagar, entendeu? E aí, era aquela casa, uma casinha no meio de um quintal, e todas as casinhas eram iguais. Mas eu preciso contar uma história para vocês antes disso. Uma vez a pastora Yara, pregando no culto, ela falava assim, nós temos que saber pedir as coisas para Deus, ser específicos nas nossas petições. Quando você for pedir para Deus algo, peça direito. Exemplo, você quer pedir para Deus uma casa. Você fala, olha, Senhor, eu quero uma casa assim, assado, quadradinha, com quarto, com isso, com aquilo, pintada de amarelinho. Eu nunca esqueci essa ministração da pastora. E quando eu cheguei diante da minha casa, eu lembrei disso. A minha casa era amarelinha, assim, bem creminho, um amarelinho bem clarinho. Eu lembrei na hora. Mas aí teve uma cerimônia de entrega daquelas chaves. Aí eu peguei a minha chave e desci na minha rua. A minha rua é a primeira, no número 81. A hora que eu cheguei diante da minha casa, eu tinha levado a Bíblia. Eu falei assim, a primeira coisa que vai entrar na minha casa é a palavra de Deus. Então eu abri a minha porta, coloquei a Bíblia lá dentro. E Deus tem me feito prosperar naquela casa. Deus tem me abençoado tanto naquela casa. Tem hora que eu falo assim, meu Deus, como o Senhor é generoso. Todos os dias eu deito, eu olho para aquele teto, eu agradeço a Deus que eu tenho uma mansão para morar. Eu já fiz um coberto lindo na frente, eu tenho um lago de peixe lá no fundo, eu tenho um pomar que frutifica, e a palavra de Deus fala assim, edifica uma casa e planta nela uma videira. Eu tenho a minha videira que já dá frutos, dá uvas, faz 2 anos já que elas produzem uva. Então eu sou uma mulher feliz, eu sou uma mulher realizada. Como disse a Kari, eu derrubei parede, abri parede, coloquei porta onde não tinha porta, e assim ainda vai ter mais algumas mudanças. E eu tenho em mente que lá na minha casa vai ter um ministério infantil aos domingos, para as crianças no bairro abaixo da minha casa. Isso está no meu coração, não é de hoje, há anos, porque na verdade eu já passei por um ministério infantil na minha igreja lá de Avaré, fiquei muitos anos à frente do ministério infantil. Eu sou ungida do ministério infantil, eu sou uma ungida do Senhor. Hoje, eu confesso para vocês que eu não estou indo em nenhuma igreja, mas a minha casa é um templo vivo do Senhor. Lá eu tenho orado, lá eu tenho agradecido. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo meu trabalho, eu acordo agradecendo a Deus, eu adoro Deus todos os dias, e eu tenho um coração voluntário. Ninguém vai até mim e vai embora de mãos vazias. Se não tem nada para pôr na mão, mas eu tenho a palavra de Deus para pôr no coração dessas pessoas. Sempre falo que o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Amém. Ó, a live tá movimentada aqui, não tá, Cleide? Ó, tá movimentada a live aqui, ó. Minha prima Daniela Kemp, que mora em Brasília, tá acompanhando com a gente. A Dani é minha prima lá do lado do vô Celso, dos Benete, né? Beijão, viu, Dani? Como é que tá seu ruivo lindo? Beijinho pra ele também. A professora Rosana Godoy, lá de Piraju, deu aula pro Lucas no 3º ano, lá quando a gente morou em Piraju. Rô, você, a Dani, a Lê, vocês estão no nosso coração, viu? Beijo pra vocês, agradeço que vocês estão acompanhando a live com a gente. E recado tem um monte. A Ângela, o Fabiane e a Meire aqui, o João, Eugênio, né, da Rose. A Célia lá de Avaré, da Ensegec, falando aqui que a palavra de Deus está sendo propagada, o evangelho está sendo anunciado. O João diz que a sua alegria é contagiante, que é uma história, uma lição de vida. A professora Rosana falando que também amou conhecer o Lucas. E a Ângela aqui, ó.
Muito linda a sua vida, conheço bastante, mulher batalhadora com coração enorme. Professor Ricardo Mendes falando mulher poderosa, que bênção, as maravilhas do pai. O Leandro Tadeu, essa é a minha mamãe, glória a Deus por sua vida. Oh, filhote da mamãe, o Leozinho. A Mariana Simeone tá assistindo, Carol Tartaglia lá de Avaré. Beijo pra minha neta de Avaré. É, a namorada do Lucas, é neta da avó Luísa também, né? A Margarete, viu, de Avaré. Margarete. Um beijo pra Mar. Bom, gente, tá um movimentão aqui. Depois vocês compartilhem, tá? A live manda aí nos contatos, no WhatsApp, que é bacana. E, bom, a gente tem horário, né? Deu horário. 8h03, já. Então, Lu, pra gente encerrar, você deixa pro pessoal que tá nos ouvindo uma mensagem para aquelas pessoas que às vezes sentem, né, que as coisas são difíceis, que os obstáculos são grandes. Como que o Senhor moveu na sua vida? Deixa essa motivação aí pro pessoal. Então, na verdade, eu sou uma mulher forte. Eu sou imponente, eu sou briguenta, eu luto pelas coisas certas. Quem tem oportunidade de conviver comigo sabe que eu sou de hoje, não de ontem, e nem sou de amanhã. Eu quero uma coisa, eu quero agora. Eu preciso fazer um negócio, eu preciso para agora. Em relação a ser filha, eu sempre fui uma filha que honrei o meu pai e a minha mãe. A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, independente se ela é boa, se ela é ruim, se ela tem maus costumes ou não. A Bíblia fala, honre teu pai e tua mãe. É um mandamento com promessa, para que você viva bastante, para que você tenha uma vida longa, uma vida... Quando Deus fala vida longa, né, viver 100 anos. Mas é tudo aquilo que você viver feliz, viver com prosperidade, viver com amor, com prosperidade no Senhor, não é prosperidade financeira. As pessoas confundem essa prosperidade. Como ser sogra, amar a nora, para poder ser respeitada por ela. Porque eu acho um horror essas noras falando mal da sogra, um horror. Elas esquecem que a sogra é a mãe do filho e vice-versa, a nora também falando da sogra. E eu quero dizer assim, que não há vitória sem lutas. A luta Deus colocou nas nossas vidas para nós vencermos. Nós não podemos ficar parados diante da adversidade. Se tem um leão na nossa frente, tem só duas opções. Ou você vai matar o leão ou você vai amansar o leão. Eu prefiro amansar o leão do que matar o leão. Então, gente, esses versículos que são chaves, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, é um versículo que tem que estar no coração de qualquer pessoa. Ser grata a Deus por tudo. Porque eu acho que a coisa mais triste no ser humano é a ingratidão. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo, por tudo, por tudo. E eu sou uma mulher que eu agradeço a Deus por tudo. E agradeço a Deus pelas minhas amizades. Deus tem colocado pessoas na minha vida, assim, que diferentes, que às vezes as pessoas acham interessantes. Eu tenho uma amiga, Nívia, que eu quero mandar um grande beijo para ela, que eu quero declarar que ela é uma bênção na minha vida. Para o Celso, que também é uma pessoa que está muito presente, todos os dias mandando coisas do Senhor para a minha vida. Um beijo para todos os meus familiares. E quero falar para você que a perseverança, ela nos traz muito retorno. Sejam perseverantes nas suas coisas, nos seus desejos. Coloque metas nas suas vidas e lute para atingir as metas. Não deixe nada começado a fazer sem terminar. Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Eu não gosto de deixar nada começado a fazer sem terminar. Seja bom, seja ruim, seja difícil, comece e termine. Só não posso largar as coisas pro meio do caminho, né, Roberto? As ferramentas. Enfim, gente. E o amor a Deus, né? Aqueles que têm o temor do Senhor, eles jamais vai se sentir sozinho, vai se sentir fracassado, vai se sentir desmotivado. Porque Deus é
o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. E eu agradeço muito essa oportunidade, Karen, de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha vida, do meu sorriso com as pessoas que eu amo. Porque eu creio que um beijo para a minha igreja de Avaré, para todos os meus irmãos em Cristo. E declaro mais uma vez, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. A Loide lá de Avaré também tá escrevendo aqui, ó. Que lindo testemunho, me lembro muito dela. Ô Loide, você é a tia Suspirenta? É a tia do... É a tia Suspirenta? A tia do Suspira. É, porque a gente sabe dos apelidos que a pastora põe na turma, né? A tia que faz suspiro é a tia Suspirenta. Ó, a Iraci. Beijo, Loide. A Iraci tá aqui. Iraci, minha linda, eu quero falar para você que o Senhor tem zelado da sua vida. Ele tem toda a provisão de saúde, cura para te levantar forte sobre a terra, viu? Você tá sempre nas minhas orações. Beijão para você. Professor Ricardo aqui, que honra poder ouvir essa mulher. O João tá mandando abraço. João, vou fazer o seguinte, vou passar aí na Proeste a hora que acabar o programa, levo a Lu aí pra ela ver o pessoal, pra dar um abraço na turma que tá mandando abraço aqui, tá? Beijo, e aí... E aqui, ó, o professor Ricardo. Leandro, aí Lé, recado pra você do professor Ricardo, hein? Agora entendo como que você é um homem abençoado, de um coração enorme e muito guerreiro. A Iraci, ó, eu sabia que esse berço de ouro. Então, gente, obrigada do carinho de vocês. Nós vamos fazer uma pausinha aqui para beber água e daí depois eu volto com a reflexão da palavra, tá bom? Beijo para vocês, até daqui a pouco.